Oi, gente querida. Para esse projeto eu vou contar com a companhia, parceria, colaboração da Nina Veiga. A Nina, ela é arte manualista, ativismo delicado, que inclusive ela pode explicar aqui para vocês algum desses dias. Ela é escritora e ela é conferencista. E achei que a Nina tem tudo a ver com o canal Paz e Bem, né? E convidei ela para vir fazer esse projeto aqui com a gente. Qual é esse projeto nesse primeiro momento, agora? Primeiro momento. A gente vai comentar algumas frases feitas, ideias prontas. E hoje a gente vai conversar sobre essa ideia de vida espiritual ativa. Vida espiritual ativa. Então, nós vamos fazer aqui uma sequência de alguns vídeos sobre essa ideia geral. Você quer complementar, Nina, a proposta? Quero agradecer, claro, o convite e a oportunidade de estar falando para essa audiência tão qualificada, que é a audiência do canal Paz e Bem, e pela oportunidade, para mim, riquíssima, de poder estar conversando com uma filósofa contemporânea como você, o que é um desafio e, ao mesmo tempo, uma grande alegria. E, aproveitando só ainda em relação à minha apresentação, o conceito de ativismo delicado é da Sue e Alan Kaplan. O ativismo delicado é aquele que se propõe em, ao agir no mundo, transformar a si mesmo. Então, um pouco isso. Estou aqui com muita vontade de fazer conversar de tal maneira que a gente aumente a nossa potência de existir. Alívio, por um lado, mas também de inspiração para a ação e para a reflexão. Então, é isso. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar sobre vida espiritual ativa. Aí, mas para pensar no que é uma vida espiritual, a gente tem que pensar a que se refere espírito, né? O que é espírito? De um jeito bem básico para a gente ir desenvolvendo. Porque quando a gente fala em espírito, em alguns ambientes, até mesmo no senso comum, a gente pensa que espírito é uma coisa que não tem a ver com a vida propriamente dita, né? Um outro lugar feito de outras substâncias que não são essas da vida. E assim, só para dar arranque na conversa, a palavra espírito, ela vem de uma palavra latina, se não me engano, que quer dizer sopro. Sopro. Então, essa relação de espírito com sopro, eu acho muito interessante. Por quê? Primeiro, a respiração ela é uma função urgente. A gente não pode ficar mais do que pouquíssimos minutos sem respirar. Portanto, é condição da vida. Então, né, é um sopro que sustenta a vida. E segundo, o sopro na vida humana, ou seja, a respiração, ela tem a ver com palavra. O que é a palavra? Né? A palavra é um sopro organizado, codificado na forma de sons, que os outros conseguem entender o que é, né? Que sopro é isso? O que eu estou dizendo? Então, existe uma relação entre espírito e o falado. Quando a gente fala, a gente joga espíritos no mundo. A gente joga sopros no mundo. Estes espíritos podem ser muito bem-aventurados, né, no sentido de favorecer a vida das pessoas, mas eles também podem ser muito terríveis. Estou propondo que haja uma relação entre espírito, sopro, palavra, e que na vida espiritual as palavras sopradas, né, põem espíritos no mundo que podem ser muitas coisas. Muitas coisas. Espíritos diferentes. Quando você me passou o título sugerido, né, Vida Espiritual Ativa, eu fiquei pensando muito no título. Fiquei pensando na questão da vida. Então, que marca é essa, né? Da onde que vem essa vida? Quando você coloca, qualifica a vida, esse substantivo, com espiritual, que vida é essa? Que transformação que tem aí? Então, tem um componente da palavra e tem esse componente também do pensamento, das ideias, da onde que eu saio, né? Eu saio muito dessa que eu chamo de antroposofia da imanência. O ativismo delicado faz parte de um repertório que tem a ver com a antroposofia,
com o goetheanismo, que é o modo como Goethe olhou para o mundo, e ao olhar para o mundo, percebeu esse mundo em fluxo, e não separado. Vida espiritual ativa é só isso que existe. Não existe uma vida sem ser espiritual, não existe uma vida espiritual sem ser ativa, porque a própria dimensão da espiritualidade, ela pressupõe atividade, assim como a própria dimensão da vida também pressupõe atividade. A vida é sempre atividade. Então, a gente podia dizer assim, do ponto de vista do que eu olho, esse nosso título é redundante. Vida espiritual e ativo é tudo junto. E aí que mora a questão para mim, né? Para os autores que eu frequento, que é justamente a separação de vida, do espiritual e da atividade, que é o desalinhamento entre dimensões do ser que são únicas e que artificialmente, através do processo de aculturação, e uma aculturação que sempre quer deixar as potências da vida, as potências do espírito, quer sempre dominar as atividades para oprimi-las. Então, esse tipo de aculturamento é que divide, disciplinariza, a tal ponto de duas doutoras aqui precisarem dedicar um tempo do seu dia para falar, gente, vida espiritual ativa, ou seja, alinhamento entre as dimensões do pensar, do sentir e do querer fazer. Então, um pouco isso, assim, que eu fiquei olhando para o nosso título e pensando, como que a gente, né, oferece para a nossa audiência tão qualificada e tão em busca, a audiência do canal Paz e Bem, ela está querendo essa dimensão de alinhamento ético, estético e político, né? Então, como é que a gente oferece para essa audiência pistas que permitam a elas e a nós também encontrar no mundo tão cheio de dicotomias, de separatividade, essa sensação de fluxo, né? Que Goethe olhou para o mundo, viu, e aí, a partir dessa olhada dele para o mundo, Rudolf Steiner falou, opa, tem uma coisa aí que esse cientista, porque a gente sabe que Goethe é um artista, um literato, mas a obra científica dele foi ampla também, ele ali trouxe contribuições para a ótica, para as ciências, enfim. Mas ele olhou para esse Rudolf Steiner, que é da onde eu venho, né, antroposofia, olhou para essa obra e falou assim, olha, aí tem uma pista para o alinhamento do pensar, do sentir e do querer. Esse cuidado de si tem justamente a ver com esse alinhamento entre aquilo que eu penso, mas também o que é pensado no mundo, com aquilo que eu sinto, mas também com aquilo que é legitimado sentir-se pelo mundo, e com aquilo que eu faço, mas também aquilo que é feito no mundo. O que é levado, o que você é levado a fazer neste mundo. Levado a fazer. Então, o cuidado de si, que é um outro nome para a vida espiritual ativa, também tem a ver em estar sempre tentando observar aquilo que sai de mim para o mundo, aquilo que vem do mundo para mim, a relação entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu digo. E aí a dimensão da palavra, ela se dá também na expressividade. Então, toda essa observação do fenômeno da existência, e comigo dentro, tem a ver com o cuidado de si, que não se separa em momento algum do cuidado com o outro. E tudo isso é objeto de uma vida espiritual ativa. Vou pegar um exemplo bem tosco aqui. Por exemplo, eu posso ser uma feminista incrível, Eu posso dar palestras, eu posso fazer parte de movimentos sociais, eu posso inspirar muitas mulheres,
Mas na minha vida cotidiana, eu sou uma mulherzinha submissa no meu cotidiano. Eu ensino meu filho, digamos assim, eu faço ele perpetuar certos pensamentos. Não deixa ele lavar a louça, né? Isso, eu lavo a louça, ou eu me sinto culpada porque eu estava trabalhando e cheguei em casa cansada, não quero nada com isso. Então, eu acho que essa dinâmica, ela pode se dar em qualquer área da nossa vida. Mas a vida espiritual ativa, ela é justamente, na minha perspectiva, tá, Fernanda? Aquilo que me faz prestar atenção nisso. Prestar atenção nisso. Mas se eu estou mantendo uma certa ligação entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Essa coerência entre o que se diz e o que se faz, eu acho que ela não é assim tão lisinha, sabe? Porque eu acho que essa dissonância, esse diálogo, essas rupturas, né? Elas têm a ver com a atividade, com a ação, né? Do ativo da vida espiritual. Porque não se trata de eu saber a fórmula certa e colocar o meu corpo para agir dentro daquela fórmula certa. Eu acho que trata-se mais de um conflito, sabe? Mas o cuidado é isso. É. É que quando você fala assim, alinhamento ético, estético e político, não é o resultado final, mas é o exercício constante de perceber as dissonâncias, de perceber os desvios, de estar acordado no mundo, de não quer dizer que você, não, então chegou na forma pronta, o que eu faço. Isso também é uma falácia. O que eu falo, eu faço. Aí perdeu a experiência. O que se busca não é o alinhamento como um produto. Só que quando você alinha uma coisa, escapa a outra. Quando você... Exato. É o balanço. Exatamente, é a dinâmica. Mas, é o balanço, às vezes tenho medo da queda, não é? Isso, mas estar acordada para perceber as forças que te posicionam no mundo, isso que é o alinhamento, e não algo idealizado como um risco vertical num papel. Exato. Não, é isso É é mais importante. instável. E eu acho que nessa instabilidade, Nina, de alinhamento como processo, existe tempo para a incoerência, sabe? Existe o momento da. Eu acho É que não isso, é mas não é isso. percebe as incoerências e as legitima, porque você percebe, quer perceber, que isso faz parte do processo. Exato. Porque eu acho que existe um trânsito entre a vida, que é eu respirando a cada momento, dando um passo depois do outro, né? Estou aqui agora, tá frio, não tá frio. É que esse momento mesmo, né? Que é só agora, né? Eu posso voltar a sentar nessa cadeira, já será outro, né? Mas a palavra ela já dá um nível de abstração maior, né? Ela lida com uma realidade que dura mais do que este momento aqui. E essas palavras, elas vão carregando assim verdades, valores, intenções, memórias longas, de longa duração, conceitos, ideações, parará. Não é isso? Então, quando penso em ativo, eu fico pensando também que a vida espiritual ativa assim. Como que eu faço um trânsito entre o que eu estou vivendo e que é único, não se repete, como eu falei, né? Mesmo que eu sentar aqui nessa cadeira semana que vem para a gente gravar de novo, não vai ser a mesma coisa, né? E como que eu, então, concilio essa coisa agora, única do que eu estou vivendo, com essa outra instância espiritual dos valores, das verdades, das ideações que nós combinamos juntos, né? De colocar no mundo com as palavras, com a arte, com a arquitetura, nananã, e que permanece, dura mais, mas que modifica também. Exemplo, como que eu concilio o espírito de mulher, né?
vamos usar isso que a gente entende claramente, tem uma ideação sobre o que é mulher, tanto que os bozistas, eles falam que nós não somos mulheres de verdade quando a gente é feminista, né? Então, existe uma ideia de mulher de verdade, existe uma imagem de mulher de verdade, existe uma descrição, as pessoas falam o que é mulher de verdade. Essa mulher de verdade, ela não é mesmo, né? Eu e nem ninguém. Então, mas algumas pessoas, de repente, reproduzem mais essa tal mulher de verdade e outras menos, né? Então, nesse jogo com a imagem, né? Eu acho que existe essa coisa da atividade também, né? Como é que eu digo, como é que a partir da minha própria experiência eu digo, olha, mulher de verdade não é bem assim. As mulheres têm outros potenciais que não são só os dessa mulher de verdade específica, né, construída pelo imaginário do patriarcado moderno, tá. Então, quando eu começo a fazer esta conversa, né, quando eu começo a pôr essas palavras e a questionar aquele movimento dessa imagem da mulher de verdade, e a fazer esse jogo entre o agora e o que permanece mais, eu acho que eu estou fazendo uma vida espiritual ativa, porque eu estou mexendo com o espírito e a minha vida. Então, esse jogo, eu acho que tem a ver com essa atividade da vida espiritual. Quando a gente fala de vida espiritual ativa, no senso comum, logo a gente imagina que o quê? Práticas de espiritualização, de espiritualidade. E essas, se a gente for pensar, né, nas diversas filosofias, religiões, várias delas oferecem uma cartela de práticas para que você faça. E o que isso tem a ver com isso que você falou agora? Porque quando eu faço esse exercício de pensar, como você trouxe, nessa mulher que é uma ideia, e na mulher que sou, esse exercício, na linha onde eu trabalho, né, que é a filosofia, a antroposofia da imanência, que tem a ver com as filosofias da imanência, o que eu trago aí? Eu trago a noção de cuidado. Então, a noção de cuidado, se você for olhar para as vidas espirituais ativas, são os cuidados de si. Eu fui criada, por exemplo, terceira geração, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, do espiritismo. A gente tinha uma coisa no espiritismo que me atraía demais, que era a tal da reforma íntima. Porque você podia ser uma espírita, como é o nome que se dá a quem pratica essa série de pensamentos, você podia ser uma espírita, digamos, dogmática. Você sabia todas as palestras do Kardec, você sabia textos psicografados, mas a sua reforma íntima estava desse tamanho, né? Ou seja, você continuava fofocando, você continuava fazendo coisas que não condizem, digamos, com aquela ascese. Vou introduzir esse conceito aí que tem a ver com a questão do cuidado e da vida espiritual ativa. Então, as religiões, filosofias, oferecem essa cartela de ascese, de ascese que é para o cuidado de si. Então, toda essa observação do fenômeno da existência, e comigo dentro, tem a ver com o cuidado de si, que não se separa em momento algum do cuidado com o outro. E tudo isso é objeto de uma vida espiritual ativa. A gente pode olhar qualquer filosofia, qualquer religião, que vai ter uma série de práticas. Algumas práticas são bastante fortes, né? Marcadas por um dever ser. Outras são recomendações, como esse é o caso que eu citei do Espiritismo. Olha, você está sabendo muito bem dessa palestra, mas e a reforma íntima? É que tem uma outra coisa também que eu acho que faz parte da vida espiritual, que é o que é pensado em mim. Porque a gente reproduz, né?
tem ideias prontas, as que habitam esse mundo do espírito, né? Que vêm e que se reproduzem através da gente. E existe um trabalho íntimo, vamos dizer assim, em que eu devo conversar com isso, né? E dizer assim, mas será que é isso mesmo? Será que essa voz que fala em mim, será que esse texto que me possuiu, né, está certo? Está fazendo um juízo correto sobre as coisas? Então, às vezes, tem um trabalho interno de fazer essa reformulação no espírito que chega, nesse sopro, nesse texto que chega do mundo, né? Agora, se a gente pega as antigas religiões, por exemplo, mesmo você falou da yoga, né? A yoga, o cristianismo, o catolicismo, quanto mais complexas elas ficam, significa mais vida espiritual ativa, né? Porque acontece justamente isso. Então, por exemplo, de repente, no seio do catolicismo, riquíssimo, né? Riquíssimo mesmo, de ouro e tal, chega um São Francisco e diz assim: não, não quero saber desse ouro, eu quero saber com o mínimo que eu vivo, vou fazer como Jesus, não quero ter nada. E se cria dentro do catolicismo uma ordem. Uma ordem de São Francisco, isso, ordem de São Francisco. Até o nome é interessante, né? Uma ordem. Ou seja, aquilo que nasceu espontâneo num ser precisa receber uma forma, construir uma cartela de dogmas para porque a forma são sempre dogmáticas, elas querem durar mais. E eu acho que a questão do cuidado que você traz é de não se deixar encapsular completamente por essa ordem externa e preposta. Então, a ação da vida espiritual ativa na dimensão que eu quero trazer aqui, ela leva, sim, em consideração a ordem prévia, mas o exercício do cuidado é sempre o exercício de atualização. Se essa ordem ainda tem sentido para mim, se essa ordem não virou um rito vazio, se essa ordem não virou um hábito que não é preenchido, digamos, pelo sopro do espírito, porque o espírito, quando essa vida espiritual ativa se torna dogmatizada, como foi no caso da experiência do São Francisco, estou pegando só do ponto de vista que eu sei aqui, que é muito pouco, mas tinha uma série de dogmas duros, mas ele falou, mas gente, cadê o espírito? Né? Como é que vocês... E o que ele trouxe? Esse espírito de renovar o espírito, trazer ele deu uma inspirada, Nina. Gente... Inspirou-se e inspirou outras pessoas para sair daquela respiração. Porque a gente faz muito isso até no nosso cotidiano. Quando eu encontrei com a antroposofia, eu gostei muito. Então, você já sabe que eu vim de uma casa espírita. O que é uma casa espírita? É uma casa que se quer científica. É uma casa que não tem rituais, é uma casa que não tem demonstrações físicas, simbólicas de espiritualidade. É uma casa, digamos assim, muito enxuta para uma criança que vive no mundo das imagens, que vive no mundo dos ritos. Né? A criança vive nesse lugar. É uma casa empobrecida nesse sentido. Então, quando eu encontrei a antroposofia, que trazia junto com ela uma série de ritos, de práticas, mas não a partir do dogma, mas sim a partir, digamos assim, da percepção dos fenômenos. Por exemplo, quer ver uma coisa bem bobinha? Eu vou falar que em casa a gente tem o ritual da comida. Sempre a gente acende uma velinha. Quando o nosso filho era pequeno, essa velinha, né? Ela marca o quê? Ela marca uma pausa, uma relação com o fenômeno do fogo que é muito reduzida no ambiente citadino da vida cotidiana. Então, ela traz um elemento ali, um elemento importante, que é o fogo. Ela marca uma respiração, você está no cotidiano, uma confusão, de repente você
que é mais ou menos o que fazem as outras religiões. Só que ali, naquele lugar, daquela marca, ela não entrava como um gesto religioso, mas como um gesto de cuidado de si. Então, é o cuidado. Quando meu filho era pequenininho, vinha o versinho: terra que esses frutos deu, sol que os amadureceu, nobre terra, nobre sol, jamais os esqueceremos. Essa ligação que é a religare, né, que a religião faz entre aquilo que a gente faz no cotidiano e uma cosmologia. Então, aquilo tinha sentido para mim e tinha sentido para aquela criança. Hoje, a velhinha continua na mesma. Ele tem 17 anos, e aí eu falo assim: vamos fazer o verso? Ele fala: Ai, mãe, não, né? Não, o verso dele é só esse, às vezes é um segundo. Mas a gente sabe que aquilo, e é uma coisa interessante da vida espiritual ativa, e a gente pode ver nas diversas religiões e filosofias, a gente vê isso, que é o cotidiano, é a âncora de uma vida espiritual ativa. Todos os dias, que nem escovar dente, pentear cabelo, tomar banho, quem faz rezas, reza, quem faz gestos de yoga ou qualquer outra faz. Quem acende velhinhos na refeição, no versinhos faz. É o cotidiano daquilo que faz o quê, afinal de contas, em nós? Nos alinha, nos traz a dimensão cósmica e terrestre, para que a gente viva nessa integração. Eu acho que é um pouco isso que todas essas religiões querem, né? Que a gente viva bem. A questão é, daqui a pouco aquilo é vazio, daqui a pouco aquilo é arma. E esse é um aspecto que eu gostaria de trazer. Eu estou fazendo, mas o outro não. Então a refeição vai ser um suplício, porque eu tenho um filho de 17 anos que não quer fazer versinho, então eu vou massacrar o filho, ao invés de transformando, porque as marcas de ascese que ele vai carregar pela vida já estão nele. Então, a questão é, o tempo todo, a gente não se fechar. E eu acho que, para mim, essa vida espiritual ativa tem que responder uma pergunta muito clara. Isso que eu estou fazendo está me apequenando ou está me ampliando? Isso que eu estou fazendo está me sujeitando ou está permitindo que eu me abra à potência do novo? Para mim, essa é, digamos assim, a marca para identificar se aquilo que eu estou fazendo está me destruindo ou se está me nutrindo. Eu acho que é bom você dizer isso, Nina, porque às vezes há uma confusão, lembrando do Nietzsche, né? Que é a diferença entre você ser um erudito, ter muitas imagens na sua cabeça, ter um grande repertório, e você ter uma vida espiritual ativa. A vida espiritual ativa, acho que ela dá mais trabalho assim, para a pessoa, né? Não sei se trabalho é a palavra certa, mas tipo, ela tem mais movimento, tem mais comprometimento, né? Tem algo, é ativa, tem algo a ser agido, feito, né? Que é muito diferente, por exemplo, de eu ler muitos livros sobre muitas religiões, ou ler um livro inteiro de uma certa religião, saber contar as histórias, mas não fazer esse movimento que eu estava falando, né? Não fazer esse movimento entre o que estou vivendo e o que esse mito, essa história conta. Fazer um diálogo entre as inspirações, né, do espírito, do sopro, da palavra, da respiração, as inspirações do momento com, né, as ideias gerais que chegam nesse lugar do que já foi dito, nesse lugar, né, nesse campo do outro mundo. Eu acho que a vida espiritual ela não tem a ver com riqueza, no sentido de acumulação. Porque uma pessoa pode ter acumulado muita informação sobre religiões diversas, filosofias diversas, mas ter uma vida espiritual meio xoxa. E é engraçado como os jovens, né? Os jovens são incríveis. Os jovens, quando eles passam por fases, e na fase que você tem um discurso materno,
E ele diz, ai, mas você diz uma coisa e faz outra, olha lá a palavra. O que ele está apontando aí? Que você não está alinhando, você não está tendo uma vida espiritual alinhada. Né? Você fala uma coisa, faz outra. E na nossa contemporaneidade, a gente faz uma coisa, pensa outra e sente outra coisa. Então, eu acho que trazer os autores, como o exemplo que você deu, trazer esses autores, pegar desses autores aquilo que pode te transformar, te melhorar, te nutrir. Não um conhecimento vazio, mas um conhecimento vivo. Isso faz parte do desafio dos intelectuais, das professoras, exemplo do padre. Aquilo que você faz como gesto não se tornar vazio. Então, lá no monastério, todos os exercícios de ascese que eles estão fazendo são no sentido de quê? De que aquilo que você está professando seja carne, seja você mesmo, que aquilo tenha sentido, que aquilo seja uma vida espiritual ativa e não só um gesto vazio. Isso e não é para só uma todos nós. repetição, né, de texto. Na questão do cuidado, é a escuta disso que vem, que você ainda não tem a mente, ainda não interpretou, ainda não transformou em palavra. Acho que o cuidado é manter-se atento, ficar atento, né? É aquela da música, né? Ficar atento, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. A morte é essa adequação, né? A uma forma pronta. Quando a gente pensa que a palavra escrita, só escrita, ela é uma palavra morta, ou seja, é uma palavra sem vida, sem atividade espiritual. Isso eu acho tão bonita essa ideia, né? Quando um livro está na prateleira, aquilo lá é uma palavra sem espírito, sem respiração, sem inspiração, uma palavra morta. Quando que aquela palavra ganha vida? Quando alguém tira aquele livro da prateleira, abre e lê. Então, é o teu sopro, é o sopro de quem lê que está dando vida àquelas letras. Então, existe uma inspiração nova de textos antigos, é uma inspiração realizada pelas pessoas que lerão depois, né? Ou lerão em outro lugar. E ao fazer essa leitura, elas possivelmente não vão apenas repetir um espírito que estava preso naquele livro, mas elas vão produzir novos espíritos, fazer novos sopros, né? Conectar aquelas letras com outras letras, aqueles serizinhos com outros serizinhos, né? Então, acho bonito essa ideia assim, de que é a leitura ou a fala sobre algum livro que a gente leu que renasce o espírito da obra, mas não renasce igualzinho, renasce inspirado pelo sopro que cada um de nós deu naquela leitura, que tem a ver com outro tempo, outras questões, outros problemas, né? Então, quando você lê, né, e você respira aquela leitura, isso te nutre. Então, quantas e quantas vezes, né, na nossa biografia, a gente já não leu alguma coisa que nem fala Bachelard. Você estava lendo aquilo e, de repente, você colocou os olhos no horizonte. Aquilo te levou, te transportou para uma outra dimensão. Então, nesse lugar, é um lugar também que a gente pode encontrar duas coisas, ou nutrição ou apequenamento. Porque você pode pegar um texto e se submeter a ele de maneira dogmática, de maneira mais, né, normativa. Ou você pode pegar um texto e permeá-lo com a sua respiração, levando esse texto para a sua vida. Quantos autores não me habitam? Muitos. Mas eu procuro sempre usá-los como cores numa tela, sabe? A arte é minha, mas aí vem aquela voz, que nem você trouxe do Nietzsche, que nem eu trouxe do Foucault, né? Que nem a gente trouxe de Goethe, de Rudolf Steiner e de tantos outros.
São vozes, é bonito isso, são São vozes do mundo espiritual. Vozes do mundo espiritual, que diferentemente, mas não tão diferentemente assim, são as vozes que lá no Espiritismo a gente pensa que são de entidades, né? A gente pode ter essas entidades encarnadas nos nossos livros. Então, aquela entidade se aproximou de você e se inspirou. Você pode sim, tudo que você faz, em qualquer coisa, se apequenar a ela, e aí ela vira, né, como lá no Espiritismo fala, o espírito obsessor, que te domina de fora, ou você pode fazer composição. Ela pode te inspirar, você pode saber. E o cuidado está justamente em descobrir o teor dessas relações. Acho que o cuidado é chave. Você está se apequenando a esse autor? Esse autor está te dizendo como é o mundo e você então está caindo. Não, o mundo é assim porque foi assim que ele disse, né? Ou você está olhando para aquilo que ele falou, respirando com aquilo, percebendo aquilo que você está observando e compondo o seu pensamento, mesmo com a inspiração. Os autores, eles precisam ser nossos aliados, nossos amigos, né? A filosofia não é isso, a Eu falo que é a amizade. nossa turma, eu falo que quando a gente tem uma turma, né? É uma turma, essa é minha turma, né? Olha só, Nina, outra coisa que eu queria comentar é sobre a questão do outro mundo, né? Então, a vida espiritual ativa pressupõe um contato com outro mundo. Eu queria falar um pouco sobre esse outro mundo. Mas eu queria falar desse outro mundo sem me fixar em nenhum dogma que eu acredite por pressuposto, né? Em função da minha educação, formação, no lugar onde eu nasci, etc. Eu queria falar desse outro mundo, assim, o que é esse outro mundo? Esse outro mundo é o lugar onde habitam imagens que estão por aí, né? Então, há imagens de seres, imagens de animais, imagens de deuses. É um lugar onde habitam palavras, conceitos, né? O conceito de justiça, conceito de amizade, conceito nananã. Então, esse outro mundo, ele é um mundo de fato, assim, imaterial, né? Ele é um outro mundo que às vezes ganha incorporações, de repente eu faço a estátua de Jesus, a estátua de Zeus, de repente eu, né, faço um manto de Maria, faço uma coroa de Oxum. Quer dizer, essas imagens elas podem ganhar materialidade, mas nesse outro mundo também existem imateriais como conceito. Vamos lá, justiça, amigo, amor, democracia. Tudo isso também está nesse outro mundo das ideias gerais, ou dos eidolons, no sentido, né, das imagens mesmo. Saber que esse outro mundo não está pronto e acabado, mas que eu também posso modificar o outro mundo. Por exemplo, no processo colonial, eu posso dizer, ao fazer o trânsito entre o que está acontecendo aqui, expansão colonial, e a religião de onde eu venho, cristianismo, eu poderia dizer, né, um colonizador poderia dizer, esse Deus aqui que está no outro mundo, né, ele diz que eu tenho que converter as pessoas que habitam esse território que eu quero ocupar. Então, Jesus quer isso, que todo mundo só fale dele e de mais ninguém. Um colonizador pode, ao fazer esse trânsito entre o mundo das práticas e o mundo das imagens, dizer isso. Mas outra pessoa pode dizer outra coisa, pode dizer assim, não, esse ser que é Jesus, ele quer dizer que eu tenho que amar a todos como a mim mesmo, que eu tenho que respeitar as outras pessoas, que eu não posso achar que elas são piores que eu, porque eu não posso tirar a primeira pedra. E não adianta elas tagarelarem o nome dele se o que importa é o amor e não a dominação. Nananana. Então, isso é atividade espiritual, sabe? No que diz respeito, eu quero dizer, da experiência religiosa mesmo, né? Onde tem os dogmas, as histórias, as crenças e tal. Nem isso é tão rígido. Até neste lugar é possível uma atividade espiritual, uma vida espiritual ativa.
Então, é isso mesmo que Jesus quer dizer? E a Nossa Senhora? É isso mesmo? Talvez não seja. E aí as pessoas se responsabilizam, né? Para pensar os valores, fazendo esse trânsito entre o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Tem uma frase da autora contemporânea, Maria Gabriela Lansol, que ela faz assim: o corpo é o espírito agora. Então, na minha dimensão de pensamento, que eu frequento, que eu sei lidar com ela e falar, o espiritual é imanente. Então, todo gesto tem uma dimensão espiritual imanente a ele. Essa dimensão espiritual tem a ver, se a gente fizer uma arqueologia e uma genealogia, ou seja, buscando como aquilo se deu, buscando como aquele modo de agir se deu, se a gente pensar no comportamento, né, que você trouxe aqui o exemplo. Então, o espiritual é junto. E o exercício do cuidado nessa dimensão que eu habito é perceber o espiritual sempre junto. Então, todo o esforço, digamos, cognitivo. Por quê? Porque a gente está aí refém de um certo modo da cognição, que é o modo do intelecto, que divide, que separa, que classifica. Que agora os autores mais contemporâneos vêm querendo introduzir nessa cognição a complexidade, a simultaneidade, a presentificação. Na antroposofia da imanência em especial, o que a gente está tentando é produzir uma cognição que permita perceber o espiritual junto, ou seja, as forças invisíveis que sempre são colocadas separadas das visibilidades, das dizibilidades, elas estão atuando junto. Às vezes essas forças são de elementos físicos, às vezes essas forças são históricas, às vezes essas forças são sociais. A ênfase naquele acontecimento é político, social, a ênfase é histórico, são ênfases, porque está tudo junto. Para a gente entender e falar sobre, a gente construiu uma linguagem que tinha uma realidade toda junta. Impossível, ser tudo junto, então não dá para falar. A gente construiu historicamente uma política de narratividade que corresponde a uma cognição que separa e reduz. Reduz para entender, separa para perceber. E a gente agora, eu acho que enquanto desafio contemporâneo, está aprendendo a fazer isso, observar e depois tentar botar tudo no mesmo caldeirão de novo. Olha, eu estou vendo isso separadinho, mas isso é junto. Olha, estou vendo o aspecto histórico dessa situação, do modo como eu me subjetivei, mas eu estou em outra situação agora. Então, o cuidado de si e do outro também tem a ver com a percepção dessas invisibilidades. Né, de perceber e nominar, como você tem trazido sempre, a questão do enunciado. Porque quando você, lá no nosso íntimo, às vezes a gente sabe de algumas coisas, isso não é bem, mas a gente não tem a capacidade de enunciar isso. E ao não ter a capacidade de enunciar isso, às vezes a gente adoece. Então, o cuidado também faz parte, o cuidado pela anunciação. Enunciar. Então, que é uma respiração. Claro que é uma respiração. Que é uma modulação do espírito, uma forma de modular o sopro. E é um movimento de corpo. É o corpo todo que enuncia, não só um aparelho pequenininho aqui, né? É o corpo todo que enuncia. Então... Agora, Nina, com relação ao outro mundo ainda, eu entendo tudo que você está falando por pressuposto, tá? Concordo. No entanto, com Edgar Morin,
algo mexeu na minha cabeça, que é o seguinte: o Edgar Morin também está tratando de um pensamento no fluxo da physis, né, de uma produção, de uma lógica do fluxo da physis, ou seja, trazendo o espírito para o fluxo da physis. Mas ele diz o seguinte, que eu acho muito lindo, ele fala assim, que o outro mundo começa quando a imagem daquele que foi permanece, com os rituais funerários. Então, morre alguém depois que a gente já é uma humanidade que desenvolveu vínculos afetivos intensos, e o corpo, né, então, é enterrado com todo cuidado, e a imagem permanece. Então, essa imagem que permanece, ele fala, essa imagem que permanece na memória, que ela continua viva, ele diz assim, essa imagem continua viva. O corpo morreu, mas continua viva. Essa imagem vem nos meus sonhos. Então, Mohan fala, essa imagem, ela habita outro mundo, que é o mundo, esse mundo da imaginação, e que não é só meu, né? Porque com o tempo ele vai ganhando características coletivas, né? A gente imagina, existem estruturas arquitetônicas, espaciais, coletivas, né? Coletivamente criadas desse outro mundo, né? E é esse outro mundo que cria a ruptura do tempo, assim, que cria um tempo muito louco, que é o tempo da humanidade, né? Com essas imagens, o passado está presente, o futuro é construído agora na imaginação, e a gente não vive mais sem ser nesse tempo um tempo humano, né? Olha só, isso é interessante, porque você falou do outro mundo, mas o trouxe para a presença. Exato. É exatamente, apesar de ter anunciado, né, através do Mohan, que existe um outro mundo, ele, ao dizer que existe um outro mundo, ele traz ele para cá. Exato. Aquilo que foi continua vivo. Então, é aqui na imanência. Exato. Então, é exatamente isso. Esse outro mundo é aqui, ele está atuando e produzindo efeitos. Isso que a gente tem que olhar. Porque, às vezes, até vou pegar aqui, eu não sou muito boa nessa questão de exemplos muito grandes, mas aqui, vou pegar o seu. Morreu, enterrou, mas permaneceu. E, às vezes, permanece produzindo efeitos. Com certeza. Pode ser que aquilo que foi, não foi. Para o bem ou para o mal. Não quer dizer que é bom ou que é ruim, mas permanece produzindo efeitos na realidade. Não só na memória, não só na lembrança, mas conduzindo ao modo como a pessoa vive no mundo, como ela trata os outros. As ideias fazem isso. Então, o mundo espiritual é junto. Não está separado, que você vai numa sessão de alguma religião para entrar em contato. Na minha perspectiva, esse outro mundo é sempre aqui e produz efeitos de realidade. E aí que vem uma coisa muito interessante também que eu queria falar, que é a disputa pelo futuro. Na vida espiritual ativa, quando a gente pensa em coletividades, a gente entra também numa coisa que estamos vivendo hoje, que é uma disputa pelo futuro. Por quê? Porque você vai fazendo os exercícios de imaginações, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou reproduzindo o passado? Será que eu o mantenho? Será que não? Então, a dimensão de futuro, ela também é problematizada. Que futuro é esse que eu quero para mim e para o mundo que eu habito? E eu acho que a dimensão do cuidado, da acesse, entra muito nessa dimensão também das imaginações. Que futuro é esse? Né? Isso é atividade espiritual ativa também, né? Na minha perspectiva, ter pessoas reunidas, pensando outras educações, como poderia ser diferente, isso já é uma atividade espiritual.
Essa é a atividade espiritual, né? Se fosse numa religião, seria o momento, digamos assim, do ritual. Né? É Então, uma é atividade no mundo do espírito. E, isso. outra coisa que eu acho que a gente podia conversar, Nina, sobre essa questão sobre essa ideia, né, geral de vida espiritual ativa, é a questão da poluição espiritual. Faz parte do mundo espiritual algumas falas, né, algumas ideias, alguns valores que são e suas justificativas, né? Algumas imagens, modelos de vida que são referências para a gente. E que esses valores, essas verdades, essas ideias, elas, para permanecerem no mundo, vamos dizer assim, né, incorporadas, elas precisam de fato ganhar corpos. Ganhar corpos. É preciso que corpos transmitam esses espíritos e mantenham eles no mundo, né? Então, a arquitetura, o próprio gesto, a roupa, modelo da escola, os próprios meios de comunicação de massa, né? Os meios de comunicação, é preciso que um espírito incorpore num livro, é preciso que ele incorpore numa transmissão de rádio, é preciso que eles incorporem em transmissões de televisão. Tá? Então, para que os espíritos estejam circulando no mundo, é preciso que médiums, ou seja, que meios estejam presentificando continuamente esses espíritos. Se os meios, se os médios não presentificarem esses espíritos vão sumir, né? Por um tempo, pelo menos. Bom, a gente vive hoje numa época em que tem muitos médiums. E muitos médios, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, o Facebook, o livro, a televisão, o podcast, os canais no YouTube. A gente tem muitos médios proliferando muitos espíritos. Quem fala desse jeito é um filósofo francês que eu gosto, que morreu há pouco tempo, é difícil falar o nome dele, mas é Stiegler. Stiegler, né, soletrando. E o nome dele não é francês, mas ele é francês, ele é imigrante, né, de outro país do norte da Europa. Então, essa coisa da poluição espiritual. Então, o que parece que hoje existem muitos médios proliferando uma variedade muito grande de espíritos que se contradizem entre si, que se anulam entre si e que se amontoam uns sobre os outros. Então, é como se o tempo todo os médios estivessem amontoando um monte de espíritos, a gente estivesse andando assim, ó, tentando passar por meio desse monte de espíritos, amontoados mesmo, né, presentificados o tempo todo na nossa frente. E esse filósofo chama isso de poluição espiritual. Essa é a poluição espiritual que a gente vive hoje, né? E aí eu fico pensando como lidar com isso, né? Como com essa poluição espiritual que vivemos hoje. Combina tanto com a questão do cuidado. Então, a questão do cuidado, porque é interessante assim a gente pensar que toda a estrutura desses exercícios de ascese são movimentos para o exercício, para quê? Justamente para poder trazer para a dimensão da vida, do corpo, da experiência, a condição de percepção daquilo que lhe convém ou não lhe convém. Então, na antroposofia, isso é muito, muito claro. Todos os exercícios que se faz, e tem um exercício junto a alguém que é chamado de olha que nome, gente. Observação fenomenológica goetheanística. Para que serve? Aí você, nas formações para médico, professor, terapeuta, nas formações, nós fazemos exercícios de observação do fenômeno. Que fenômeno? Pega lá um feijão, planta o feijão, todo dia olha para aquele feijão, tenta desenhar, tenta descrever, tenta ficar na descrição, observando, fortalecendo a cognição, para que você, através da sua própria corporeidade,
tenha condições de olhar para o mundo, não só através dos intermediários que você chamou tão lindamente de médiuns a partir desse autor. Então, o cuidado cotidiano de uma vida espiritual ativa também tem a ver com os exercícios que você faz para fortalecer a sua capacidade de, em meio a essa poluição imensa, sabe, conseguir perceber o que para você, de modo muito singular, único, convém ou não convém. Isso quer dizer que você vai comprar só coisas que te nutrem? Não. Isso quer dizer que quando você comprar uma coisa, que eu estou chamando de comprar propositalmente, que não lhe convém, você diminua um pouco o tempo para perceber isso. Ao invés de passar 30 anos repetindo e consumindo aquilo que não lhe compõe, você diminui o tempo para uns 12, na melhor das hipóteses. Mas é um exercício do cuidado, que é interessante que lá na biologia tem uma coisa que uma vez a minha nutricionista falou. Ela falou assim, quando eu comecei na nutrição, a gente tinha muito assim a ideia dos alimentos que têm os nutrientes, o que faz bem, o que não faz bem. Mas, hoje em dia, na nutrição, a gente investe na capacidade da membrana celular distinguir o que é alimento do que é envenenamento. Então, olha como até mesmo lá na biologia, lá na nutrição, a capacidade que a gente tem que perceber, se transformar essa membrana de exercitar. E como que a gente exercita isso? Através das práticas de ascese que existem por aí no mundo, da própria reflexão, às vezes, escutar um podcast ou um vídeo no YouTube que diz assim, olha, acorda para cuspir. Isso tudo vai nos ajudando a fortalecer a nossa membrana, a deixar entrar aquilo que nutre, a deixar sair aquilo que está me intoxicando. E eu acho que esse exercício de membrana é como a máscara, que nos permite habitar um mundo onde tem essa poluição muito grande também nas ideias. Então, eu acho que um pouco isso, aos poucos, a gente vai percebendo mais rapidamente, aí a gente já vai envelhecendo, viu, gente? Eu vou dando a dica. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais experiência a gente tem, mais a gente percebe. Mas a questão é transferência de gozo. Não. Ou não. Transferência de gozo. Ao invés de ter gozo em viver puro, limpo, sem nenhuma coisa, ter o gozo de fazer a investigação, o gozo investigativo. Será que isso é bom para mim ou não? Isso tem que me dar mais gozo do que só comer coisas boas. Mas entende? O gozo é que transfere, ao invés de o gozo para uma higienização completa. Muitas pessoas que entram no caminho da ascese, que entram no caminho do cuidado, que entram no caminho da vida espiritual ativa, acabam se tornando inflexíveis, né? Acabam se querendo uma higienização completa. Perigo. É um perigo, é um efeito colateral da própria prática. Espírito. Exatamente. Por isso é importante a gente ter o gozo da experiência. Acho que se eu pudesse, assim, resumir o que a gente falou, tenha a alegria da experiência, a alegria, o gozo de experimentar. Quando você se coloca no lugar do experimentador, do cientista, vou chamar agora, puxar a sardinha para as ciências, né? Do cientista que está ali, ele não sabe, ele tem sempre o quê? Ele tem sempre o risco, a confiança
e a alegria de estar fazendo esse experimento. Se a gente coloca a nossa vida nesse lugar, né, fica mais leve um pouco, a gente aprende a dar risada também um pouco da gente mesmo, E né? aprender a chorar também, né? Às vezes aprende a chorar, que às vezes a vida é dura, chora, a vida é dura, chora, né? Isso também é usufruir a experiência. A vida pode ser muito difícil, né? Às vezes ficar muito E é triste, com aquela muita raiva, pode faz não, ela parte. é, né? Exato. Agora, gente, olha só, eu tenho uma coisa para falar também da poluição espiritual e do ataque espiritual, nesse contexto que a gente está falando, né? O que é um ataque espiritual nesse contexto que a gente está falando, da poluição espiritual, com essa proliferação dos médiums e esses montes de espíritos vão caindo em cima da gente? Disputa pela sua atenção. Disputa pelo seu tempo. Então, entenda que você, né, todos nós estamos o tempo todo correndo um risco, o tempo todo, porque os espíritos estão, por meio dessas mídias, desses médiuns proliferados, disputando a nossa atenção, disputando o nosso tempo, que é a forma que eles têm de nos prender no seu encanto, no seu feitiço, que vai dar dinheiro para eles. É uma forma como eles têm de fazer dinheiro, é disputando a nossa atenção, né? Então, acho que tem que pensar nisso também, né? Entender essa... a gente está pisando nesse terreno, né? Que os espíritos estão... De novo é problematizar o próprio gozo, né? O exercício, o dispositivo do cuidado é o mesmo. Observar os motivos, refletir sobre as questões, observar a si mesmo, né? Ver se a sua potência aumentou ou diminuiu, se você está se gostando mais ou menos. Tudo isso são dados da experiência que, que, que fazem você cair menos nas armadilhas. Né? Menos. Né? Claro que a gente só cai em armadilha, né? A gente cai o tempo todo, né? Mas cai, vai descobrindo como sair dela. Cai, levanta. Então, eu acho que esse exercício é o próprio exercício daquilo que diz o nosso texto, vida. A vida é assim mesmo. Ela, né? E quando você tem uma vida espiritual ativa, você tem esse gozo por observar a vida vivendo. Né? E não só transformar você ou a sua realidade num produto para consumo, num produto idealizado, onde você vai lá, está tudo pronto, você alinhou pensar, sentir e querer, agora é imexível. Gente, agora faz a foto para o Instagram. Agora faz a foto para o Insta. Para aí que agora deu certo, não mexe não. E aí vem a vida, né? Por isso a questão da vida é tão linda, porque vem a vida e a vida não está nem aí para você, se você alinhou, se você não alinhou, ela vem e tira tudo do lugar. Eu gosto de pensar que nem bebê recém-nascido, né? Eu já tenho neto, então faz tempo que eu não pego nenenzinho recém-nascido, já tenho neto velho. Então, assim, quando aquele nenenzinho sai do forno, né? Que você chega com aquilo, fala assim, agora eu sei o que ela gosta, não tem isso? No minuto seguinte, o bebê te desmente. Você tem que estar o tempo todo, por isso esgota tanto também a maternidade do neonato. Por isso as ações de cuidado são tão importantes. Por isso que mesmo que a gente acorde, que a gente faça uma sese, que a gente perceba as dinâmicas da vida, de vez em quando a gente tem que dar uma pausa, maratonar uma série, sair para uma roça, parar de pensar, parar de olhar, dizer, não, agora, sabe, dá uma pausa também. Por quê? Porque senão a gente se esgota. Né? Até a vida espiritual ativa precisa ser problematizada. Muito bem. Vida espiritual. Vamos ter uma vida, agora vamos passar um tempo tendo uma vida espiritual descansada. Descansar um pouco. É ativo saber as pausas. As pausas fazem parte dos movimentos.
né? E é isso que é interessante. Você parar de pensar, parar de estudar, parar de olhar, parar de refletir. Tempo, Tudo dá um isso tem. Por isso que muitas práticas de ascese também tem a questão meditativa dos retiros, né? A gente pode ver aí nessas filosofias, religiões, quantos retiros de silêncio, quantos momentos de meditação tem para esvaziar e poder nos permitir também voltar ao jogo mais forte, porque o jogo de viver não é fácil, não. Nunca foi, mas a gente está vivendo um momento histórico que o transformou, por causa de muitas questões, num desafio ainda maior, né? Não importa onde a gente esteja, os desafios são imensos. Por isso que eu desejo, sabe, para quem vai trilhar uma vida espiritual ativa, muita alegria, sabe? Alegria da experiência, alegria do olhar para si mesmo, para o outro, para o mundo, para que a gente possa também, né, nos fortalecer. Então, eu agradeço, viu, Fernanda? Eu saio com aquela sensação de que falei que não devia, falei demais, falei de menos, mas é isso, eu acho que o desafio é a conversa, coisa que hoje em dia está muito em falta, sabe? Faz falta a gente conversar também. É tão difícil, né? Principalmente quando a gente vem de escolas teóricas distintas, quando a gente não tem as mesmas referências, não tem as mesmas. Ninguém tem, mas tem gente que tem mais semelhanças, né? Conversar com o diferente é um desafio muito grande. E eu aqui, com a Fernanda, por mais que a gente tenha uma outra coisa que nos assemelham, as diferenças são imensas. Né? E isso é muito bom, a gente ter a oportunidade de explorar as diferenças e ficar nutrido com isso. Né? Muito bem. Muito obrigada, Nina, por topar essa parceria. Eu que agradeço. Então tá, pessoal, muito obrigada. Basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão.